Olá, minha gente querida e amiga aqui do canal Marcotando Baiano, tudo bem com você? Tudo bem? Ah, comigo tá joinha, ó. Dá joinha pra gente aí, dá joinha nos vídeos. Isso, deixa eu dar um abraço dessa galera, isso aí. Saudade, fica esse abraço pra você, tá no coração, é do coração, tá bom? Bom, hoje nós vamos receber aqui o professor Johnny, você tá vendo aqui do meu lado, a convite da produção aqui do canal. Nós vamos bater um papinho com ele, e como é o professor Johnny, a gente vai falar mais de educação, né? Falar de política também, ele que ficou atento aí nessas eleições também, o que ele achou de tudo isso que aconteceu. Tem muita coisa, a gente fica sabendo de coisa daqui, coisa dali, que está rolando daqui, que está rolando dali, mas a gente não pode ainda entrar nesses assuntos, porque são assuntos extraoficiais, né? Vamos esperar os resultados, decisões para a gente estar comentando. Esse é o caminho, né, Johnny? Muito obrigado por ter vindo aqui. Bom dia. Bom dia, Baiano. Bom dia, pessoal aí que nos assiste aí através do Facebook. É um prazer estar de volta aqui, né? Após esse longo e tenebroso inverno pelo qual estamos passando, né? E é importante esse trabalho que você faz, Baiano, para divulgar Cataguases, tá, de uma forma interfronteiras, né? Entre as fronteiras desse estado e desse país. Então nós estamos aí para poder colaborar com o programa, ver o que a gente pode ajudar a nossa população a compreender melhor um pouquinho esse cenário que se discute em Cataguases. Tá certo. Bom, mais uma vez eu quero agradecer a sua audiência, pedir a você que dá um joinha se você está gostando e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá certo? Bom, professor Johnny, uma primeira coisa que eu quero te perguntar, você como professor, eu não vou dizer que é um cientista político não, porque eu estaria errando na concepção, mas perto disso, eu observei que você participou no rádio, em vários programas, analisando os fatos. O resultado em si da eleição de Cataguases para você, está dentro da sua expectativa ou fora da sua expectativa? Olha, Baiano, nós sabíamos desde o princípio que a política de Cataguases ela ia polarizar em três sentidos, né? Eram três as principais candidaturas que nós tínhamos, né? Uma, né, que estava aí, no caso, na Berlinda, né, que já estava aí com um grande número de pessoas que estavam contra ela, né, e as outras duas, que basicamente eram novas dentro da cidade, né, duas correntes que vinham aí, tradicionais, de certa forma, uma já tradicional, né, que é a do José, e a outra, que é do Hercílio, que surgiu com esse trabalho que ele fez na vereança, né. Então nós vimos essas três aí com uma ou duas correndo por fora, tá? Uma ou duas correndo por fora, mas essas três aí é que iriam polarizar os votos, eram as que iam para as cabeças, vou colocar assim, né? E foi o fato que ocorreu, né? Infelizmente nós tivemos algumas candidaturas aí extremamente radicais, né? De uma tendência de radicalismo que a gente não vê mais o cabimento dela dentro do cenário que nós vivemos nos nossos dias, tá? Porque o radicalismo ele não leva a nada, né? Uma coisa que o direito nos ensina, que o melhor é uma boa negociação, sabe? É isso que a gente tem que fazer, é negociar, né? E agora, com essa vitória do José, ele vai ter que ser um grande negociador, né? Assim como o pai dele o foi na época dele. Né? Ele vai ter que negociar para poder realmente colocar Cataguases nos eixos, porque se não houver essa negociação, se não houver a participação da Câmara, tá? Não vai adiantar nada, tá? Vai ser você enxugar gelo. Tá certo. Bom, um detalhe também que eu queria saber de você, professor, foram 8 candidaturas, então quer dizer, nós temos 8 grupos políticos em Cataguases, né? Porque tivemos 8 candidatos. Isso pode dificultar a administração do novo prefeito? Não. Os grupos políticos como não. Você falou, a questão a situação mesmo que vai ter que haver uma grande negociação, vai ser com o grupo que está formado na Câmara. Tá? Não acredito que os grupos políticos vão influenciar, mesmo porque alguns nem fizeram vereadores, né? 2 fizeram um vereador cada um. Quer dizer que isso aí não vai ter tanta influência assim, o grupo político em si. Tá? O que vai ter influência sim são as cabeças pensantes da Câmara de Vereadores.
Tá certo? E aí eles vão ter que colocar o seguinte na cabeça: o que é mais importante? Cataguases dar certo ou Cataguases dar errado? Sabe? Eles vão ter que analisar esse ponto, né? Porque se Cataguases der errado, eles vão ser os culpados, né? O dedo vai apontar para eles. Se Cataguases está certo, tá? Não é o prefeito que vai ser o vitorioso, vai ser o prefeito e a Câmara. Então eles estão aí no fio da navalha, eles vão ter que saber como lidar com isso. Que é o X da questão. O X da questão é esse, é saber aglutinar a Câmara de Vereadores, tá certo? Para aquilo que foi ideologicamente, a gente não quer que vote, né, até coisa errada, né? Porque o que a gente viu muitas das vezes na Câmara é que às vezes o procurador da Câmara dava um parecer contrário, né? Isso aqui é inconstitucional, não vai não porque é inconstitucional, e o pessoal votava a favor, sabe? Se o negócio está errado juridicamente, não tem como ele dar certo, sabe? Não tem como você querer adaptar um motor de avião no Fusca, sabe? Não tem como. Então, isso aí muitas das vezes é o que levou ao descrédito da própria Câmara de Vereadores, sabe? É essa atuação assim, esdrúxula, né, que levou a esse descrédito. Tá certo. Bom, outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: a doutora Maria Ângela, ela andava afinadíssima com o Ercílio durante todo o mandato, né, praticamente. No final, eles romperam, né? O Ercílio pegou a pastora dela de vice e a doutora ficou até sem tentar a reeleição de vereadora. A gente não sabe o que eles conversaram, o que eles chegaram a qual seria o combinado. Você acha que a doutora Maria Ângela foi, assim, a grande vilã decisiva que no momento que ela foi para o lado do José, ela tira a eleição do Ercílio? Não, eu não acho que a doutora Ângela foi vilã. Ela tinha uma posição, né? Ela tinha uma posição, tá certo? E ela, de repente, ela viu que essa posição dela não ia estar de acordo com aquilo que estavam querendo, sabe? Então ela resolveu simplesmente partir para um outro. Já que não concretizou-se o compromisso, ela ficou desobrigada do compromisso, né? É desobrigação, né? Ela não tem mais obrigação com aquela situação. Ela procurou um outro, mesmo porque, como você bem disse, tanto ela quanto o sargento Jorge, né, não optaram pela reeleição, tá certo? Viram o que é a Câmara de Vereadores e acharam melhor não optar pela reeleição, tá? Isso aí, porque de repente, o baiano, a questão de ideal também, sabe? Como a gente já viu outros, né? O filho do Dr. Paulo Shelby, que saiu, ficou só uma eleição, né? Teve um outro médico também, teve outro rapaz do próprio grupo do Ercílio, que saiu, não quis a reeleição, o Rufino, tá certo? Quer dizer, as pessoas às vezes, elas se chocam com o que ela vê, porque você idealiza uma coisa. Chega lá e outra. Tá certo? Chega lá, não é bem isso que você pensa, tá? Não é bem a coisa do jeito que você acha que é. Então as pessoas, elas têm que ter a realidade, tá certo? Saber da realidade, não é idealizar demais. Quando eu me candidatei a vereador, eu sabia que primeiro nem ia ser fácil a batalha para conseguir os votos. E segundo, que a Câmara de Vereadores não pode tudo. Tá? Assim como o prefeito não pode tudo, né? E isso a direção de escola me ensinou isso. Tá? Você pode até o limite, tá? Porque você deve obrigação a alguém, você deve satisfação a alguém, tá certo? Então, no caso do vereador, quem é que ele tem que dar satisfação? Tá? Em primeiro lugar, o povo, certo? Em segundo lugar, a justiça. Né? Então, você tem que saber como agir, porque se você age, né, de forma populista, não, porque vamos fazer, não vai dar certo, vai dar problema depois. Tá certo. Bom, nós vamos faturar, buscar o leitinho das crianças. Hoje quem está aqui é o professor Dione, hein? O professor Dione fala e fala a verdade. Aqui não tem aquela suposição, suponho que é isso, suponho que é aquilo, não. Falou, deu sua opinião, pensamento dele, né? O canal gosta disso, gosta de deixar bem à vontade, porque aqui a gente não combina nada.
Nós conversamos aqui dentro do canal, a conversa sadia, as interpretações de cada um que é convidado para estar aqui nessa cadeira. E eu quero pedir a você para dar um joinha para a gente aí e compartilhar esse vídeo com seus amigos, tá certo? Eu vou lá buscar o leitinho das crianças e já volto já já. Opa, tô de volta minha gente, é legal, bom, tô aqui hoje com o professor Johnny, né, tá aqui com a gente, já é advogado também, tá esperando vir a prova da OAB para confirmar e começar a pegar as causas aí de toda a cidade, toda a região, todo o Brasil, todo mundo, inclusive aqui do canal também, ser o nosso representante aí, professor Johnny, tô torcendo para ele, para poder passar nessa prova o mais rápido possível. Mas, professor, deixa eu aproveitar o senhor aqui o seguinte, nós já falamos da questão política, da questão de aceitação, da forma que vai acontecer, que não vai. A educação, nós precisamos de falar, pode falar de tudo na vida hoje. Sem educação não tem como falar, não tem como produzir um programa. Você está comigo? É verdade. Tudo passa pela educação, né? Através da educação, seja ela a educação formal ou a educação familiar, ela é fundamental na estruturação da vida da pessoa, né? Na vida do cidadão. E sem educação a situação ela se complica demais, né? Nós estamos vendo aí situações, infelizmente nós tivemos esse caso, né, aí dessa morte desse rapaz dentro do supermercado, né? Isso aí é um completo descontrole das pessoas, né? É um completo descontrole. As pessoas estão, eu não digo que é só uma questão da educação, mas as pessoas estão muito violentas, sem necessidade às vezes, né? Se puder conversar, às vezes é muito melhor do que você partir para a ignorância, né? Infelizmente você viu essa situação lá, né? Teve também em São Paulo um cidadão que deu um soco na cara de um motorista. Esse motorista já se controlou, sabe? Ele já conseguiu se controlar, né? Mas poderia ter dado uma situação pior. Quer dizer, a educação, né, você é a população, o reflexo do adulto hoje é aquilo que ele aprendeu na infância dele, é aquilo que ele foi ensinado em casa, tá? E na escola. A educação familiar, ela é a base da educação formal que você tem dada pela escola, tá? Se você tem uma educação dentro da sua família, onde as pessoas conversam, onde as pessoas ponderam, né? Tem uma educação, né, cristã, né, religiosa, tá? Onde você vê que as coisas não são bem do jeito que você acha que são, tá certo? Existe o outro lado também, né? Muitas pessoas julgam, às vezes, essas pessoas que pedem esmolas pela rua, né? Que pedem, aí fica julgando, por isso, por aquilo, mas não conhece o outro lado, que é a vida da pessoa. O que levou essa pessoa a chegar a essa condição que ela está hoje, né? A mesma coisa, o que levou de repente uma pessoa a estar presa? Será que ela está presa porque ela quer, ou será que ela foi levada à prisão, né? Quer dizer, que são várias formas que a gente tem que analisar, são situações que a gente tem que analisar, né? Ninguém fuma porque gosta, tá? Depois, com vício, ela acha que gosta, mas aquilo é simplesmente um vício, né? Ela aprendeu a fumar por uma questão social, ou ela aprendeu a fumar porque, que nem minha mãe dava desculpa, né? Porque lavava a roupa na beirada do córrego e vinha os mosquitos picar e fumava para poder espantar o mosquito. Existe uma desculpa, existe algo por detrás disso, sabe? Então a gente tem muitas das vezes, às vezes, que ver e ficar quieto, tá? Não é fazer um primeiro julgamento, porque você não conhece a análise toda do fato, né? Você só pode julgar a partir do momento que você tem todo o fato exposto. Até lá,
você tem que manter a neutralidade, né? Infelizmente a gente não sabe os poréns do que aconteceu lá no Sul. A gente só sabe que foi uma atrocidade aquilo, sabe? Não tinha necessidade para aquilo. Vergonhoso, né? Tá? Foi uma atrocidade. Se parasse o sujeito, chamasse a polícia, para a polícia fazer o serviço dela. Tá? Não é tomar nas mãos ali a justiça. Tá? Ah, mas um deles era policial, mas ali ele não era polícia, ali ele era vigilante. Segurança. Tá certo? Ali era vigilante. Certo? Então a gente tem que separar, saber separar as coisas. Tá certo. Professor Johnny, uma pergunta também que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte: a nossa situação da educação, agora no geral, não é só em Cataguases não, em Minas, Brasil, diante da pandemia, que parece que está vindo aí a segunda onda da pandemia, a primeira onda estava quase resolvida, a situação escolar parece que já estava a caminho de recomeçar, agora parece que vai ter que voltar, nós estávamos na luz verde, vamos ter que voltar para a amarela. Como o senhor está vendo em tudo isso? Qual a expectativa da questão da educação, o desinteresse do próprio aluno de não estudar, e vai ficar um país mais pobre, um país mais analfabeto? Será que é interessante isso para os políticos? Isso é uma jogada política? O que você pensa sobre isso? Olha, Baiano, eu penso da seguinte maneira: não importa que seja presencial ou através da internet, tá certo? Importa que haja por parte dos responsáveis, principalmente, tá, no ensino fundamental, tá, e no ensino médio, tá, que haja por parte dos pais a responsabilidade de exigir do filho que naquele momento da aula ele esteja ali presente. Tá? A mesma coisa se dá na escola, porque você ir à escola é uma coisa, você estar assistindo a aula, estar presente, participativo, é outra coisa, tá certo? É outra coisa. Tá? Então, os pais hoje estão vendo a falta que faz do acompanhamento das crianças. Tá? Porque se ele não der o acompanhamento, não vai funcionar. Tá certo? Isso independente de ser escola pública ou escola particular. Tá? O pai, a mãe tem que saber que o acompanhamento dela é fundamental. Tá? E isso não é as classes mais abastadas, não. Todos os pais, todas as mães têm que dar o acompanhamento ao aluno, tem que dar um incentivo a ele, sabe? Por quê? Porque é esse incentivo que vai fazer com que essa criança ela evolua dentro da educação. Tá? Não é achar que o professor que é responsável, que o professor não está dando aula. Se tem alguma coisa, se você observou por parte desse profissional que ele não está sendo correto, tá certo? Seja presencialmente, ou seja através da internet, que se faça uma reclamação dele, tá certo? Mas isso tem que ver, o aluno está correspondendo, o aluno está presente no horário daquela aula, ele está fazendo as tarefas demandadas, porque agora está na hora de entregar os chamados PETs, né? Que foram os deveres que foram mandados pelo Estado, né? E ninguém pode reclamar que não teve acesso ao PET, porque o PET está nas escolas, tá? O PET está na internet, tá certo? Ah, mas eu não tenho internet. Bem, mas o PET está lá te esperando. Está lá na escola impresso para você desenvolver as atividades. Tá certo? Então, quer dizer, foi um momento difícil, está sendo um momento difícil. Muitos dizem, por que a aula não voltou? Agora eu digo o seguinte: voltemos com as aulas, a sala cheia, tá certo? Porque não tem como você pegar, dar aula para 10 e os outros 20, 25. Como é que eu vou dar aula para eles? O governo vai pagar a dupla jornada? Né? Porque é uma dupla jornada. Tá certo? Porque é uma dupla jornada. Seriam duas turmas numa turma. Você está entendendo? Então, então volta os 35, vamos distribuir álcool gel, vamos colocar máscara. Agora me diz, tá? Você ficava sem implicar com um colega seu? Você ficava sem falar perto de um colega seu quando você estava na escola? Não tem jeito, tá certo? Aí tem um caso, 2 casos, 3 casos, de quem que é a culpa? Do governo? Não, do diretor. Tá? O primeiro dedo para se levantar vai ser contra o diretor. Ah, eu não dou conta do meu filho.
Tem como tomar conta de 400, 500 crianças ao mesmo tempo? Não sei. O negócio é esse. A gente tem que pesar, é aquilo que a gente fala. Você tem que conhecer os fatos realmente para poder julgar. Né? Igual determinadas pessoas falam, ah não, porque isso aí o governo, a OMS está errada. Aqui em Cataguases tem, infelizmente, pessoas da comunicação que foi estar falando isso. Não porque fica impedindo de aglomerar e que não sei mais o que. Sabe, a gente tem que ter consciência, tá? Você compara nos dias, né, de hoje, né? Você compara as pessoas que viveram a febre espanhola, tá certo? A gripe espanhola, tá? Com as que viveram hoje. Era para nós hoje, né, não termos tantas mortes no mundo como ocorreu durante a gripe espanhola. E, no entanto, nós temos um número muito maior de pessoas que estão vitimadas por essa pandemia. Tá certo? E por quê? Tá? Porque eles eram atrasados. Vamos colocar assim, em termos de hoje, aquele povo era atrasado, mas eles tinham respeito. Eles se resguardavam. Tá certo? Então, nós só no Brasil nós tivemos 35 mil mortes. Hoje, com tanto avanço, com tanta orientação médica, nós estamos aí na casa dos 165 mil Quase mortes. 200 mil. Quer dizer, tem alguma coisa errada. E a coisa errada está nas pessoas, tá certo? Que hoje se acham super-homens, que hoje acham que não vai cair na casa dela a bomba. Tá? E infelizmente tem caído. Nós estamos vendo aí o enorme número de mortes que nós estamos tendo aí. Tá? E quando escapa da doença, ainda tem as sequelas. Né? Porque não é mole, baiano. Infelizmente, você de vez em quando tem que ir ao hospital fazer sua hemodiálise, tá? E você sabe o sacrifício que é fazer uma hemodiálise. Agora, você imagina enfiar um cano respiratório pelo seu esôfago atento para te abastecer de oxigênio. O estrago que esse cano não faz no seu esôfago, sabe? Quer dizer, é complicado. Então, né, álcool gel, tá? Sua máscara, tá? Tomar seu banho quando chega da rua, botar sua roupa para lavar, não importa, mas eu saio 5 vezes. Fazer o quê, né? Infelizmente. Você não sabe a hora que o vírus vai lavar suas mãos, tá? Não adianta você ficar com afago com as pessoas na rua. Nesse momento não é o aconselhável. Né? Distanciamento, tá certo? É o melhor remédio, tá? E eu também te falo com sinceridade. Normalmente as vacinas que nós tomamos, eu vou te dar o exemplo no caso da vacina da polio, né? Ela levou 5 anos em processo para poder ser aplicada no mundo e graças a Deus deu certo. Né? Em 8 meses, 9 meses você fazer uma vacina, tá? Eu acho um pouquinho também, aí eu já acho meio doideira, sabe? Com tanto avanço que eu ainda acho meio doideira, sabe? Então eu tenho meu pé atrás com relação a esse tipo de vacina, tá? Porque eu não vejo, até a última vacina aí da gripe, levou mais de 10 anos em processo de teste para poder chegar ao resultado. Né? Agora, saiu a vacina de repente, assim, milagrosamente, ou eles já tinham isso preparado, tá certo? Ou eu não sei o que pode estar por trás disso aí. Só Deus. Só Deus. Obrigado, Johnny, mais uma vez por ter aceito o convite aqui da produção, de ter vindo aqui ao programa, veio ilustrar, veio trazer conhecimento para nós. Né? Essa volta do canal, nós esperamos a política passar para não se envolver o canal com a política, porque nós somos independentes, né? Política é política, canal é canal, mas falamos da política, falamos do esporte, falamos da cultura e está aberta a todas as linhas e pessoas, principalmente pessoas que são citadas aqui no canal, que são abertas para poder vir aqui falar o que quiserem falar dentro do assunto que for citado. Quero te agradecer mais uma vez e não demora a voltar não, tá bom? Não, Baiano, a gente está aí às suas ordens, tá certo? É um canal democrático, é um prazer estar aqui, né? Pedimos mais uma vez a nossa audiência que dê um likezinho aí para nós, isso, né? Para que a gente possa, que divulgue, né, o canal, já porque é importante. Já tem mais de 1.000. É importante essa divulgação, né, para todos, porque é a avaliação, né, do trabalho que você faz, tá certo? Então, nós deixamos aqui o nosso bom dia para todos, né? Um bom fim de semana a todos, né? E que Deus possa
né, se compadecer de nós diante dessa pandemia aí, né, e trazer uma solução para esse problema. Tá certo? No mais, a todos um bom dia para todos. Aí, então, o Johnny falando conosco, lembrou do joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Dá um joinha aí, é importante esse joinha para nós. Nos incentiva e, claro, não é verdade? Compartilhando, outras pessoas vão tomar essa informação que nós passamos agora para você. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo programa. Clica lá, clica lá, clica lá no canal Marco Antônio Baiano, que é show de bola! Clica lá! Agora no YouTube você pode curtir as matérias mais importantes da cidade de toda a região, em política, esporte, lazer, cultura. Clica lá! Marco Antônio Baiano no YouTube, o canal que é show de bola!